Todos os dias repetimos comportamentos quase automaticamente: acordar, comer, reagir às pessoas, trabalhar. Grande parte dessas ações não é fruto de decisões conscientes, mas de hábitos. O livro O Poder do Hábito de Charles Duhigg mostra que ao entender como eles funcionam, podemos mudar padrões pessoais, profissionais e até sociais. Você não muda a vida de uma vez. Você muda um hábito, e o resto acompanha. Capítulo 1. Como os hábitos funcionam. Os hábitos fazem parte da vida humana porque ajudam o cérebro a economizar energia. Em vez de tomar decisões o tempo todo, o cérebro cria atalhos mentais, que automatizam comportamentos repetidos. Esses atalhos seguem um padrão chamado ciclo do hábito, composto por 3 elementos: o gatilho, a rotina e a recompensa. O gatilho é o sinal que inicia o comportamento. Pode ser um horário, um local, uma emoção ou uma situação específica. A rotina é a ação em si, aquilo que fazemos quase sem pensar. A recompensa é o benefício final, que pode ser físico, emocional ou psicológico, e é ela que ensina o cérebro a repetir o hábito no futuro. Com o tempo, esse ciclo se torna tão automático que a pessoa muitas vezes nem percebe que está agindo por hábito. O cérebro entra em modo automático, liberando espaço para outras atividades mentais. Entender esse mecanismo é essencial, pois mostra que hábitos não são falhas de caráter, mas processos neurológicos. Quando identificamos cada parte do ciclo, ganhamos poder para intervir conscientemente. A mudança começa com a observação, perceber o que dispara o comportamento, qual ação é executada e qual recompensa está sendo buscada. Capítulo 2. O poder do desejo. Nenhum hábito se sustenta sem desejo. A recompensa não é apenas algo que acontece depois da rotina, mas algo que o cérebro passa a antecipar. Essa antecipação cria o desejo, que é o verdadeiro combustível do hábito. Quando o cérebro aprende que determinada rotina leva a uma recompensa prazerosa, ele começa a desejar esse resultado antes mesmo da ação acontecer. É esse desejo que gera a sensação de impulso, aquela vontade quase incontrolável de repetir o comportamento. Empresas usam esse mecanismo para criar produtos e experiências que se tornam parte da rotina das pessoas. Elas associam seus produtos a recompensas emocionais, sociais ou físicas, criando padrões automáticos de consumo. Mas esse mesmo princípio pode ser usado de forma positiva. Quando uma pessoa associa um novo hábito a uma recompensa clara e desejável, a chance de sucesso aumenta muito. Não se trata apenas de disciplina, mas de ensinar o cérebro a querer aquele novo comportamento. O capítulo mostra que entender o desejo por trás do hábito é fundamental para mudá-lo. Sem desejo, não há repetição. Ao criar recompensas conscientes e significativas, podemos transformar ações difíceis em comportamentos naturais e duradouros. Capítulo 3. Mudar um hábito é possível. Eliminar completamente um hábito é extremamente difícil. Isso acontece porque o cérebro não apaga os caminhos neurais já criados. Porém, é possível substituir a rotina, mantendo o mesmo gatilho e a mesma recompensa. Esse princípio é conhecido como a regra de ouro da mudança de hábitos. Quando identificamos o gatilho que inicia o comportamento e a recompensa que o cérebro busca, podemos escolher uma nova ação que gere um resultado semelhante. Dessa forma, o cérebro aceita mudanças sem resistência extrema. Por exemplo, alguém que desconta o estresse na comida pode substituir esse comportamento por uma caminhada, uma conversa ou uma técnica de respiração, desde que a nova rotina gere alívio emocional semelhante. A chave está na experimentação. Nem toda substituição funciona de primeira. É necessário testar novas rotinas até encontrar uma que satisfaça o desejo original. Esse capítulo reforça que a força de vontade sozinha não é suficiente. A mudança acontece quando existe estratégia, consciência e repetição. Ao redesenhar a rotina, a pessoa não luta contra o hábito, mas o redireciona para algo mais saudável. Capítulo 4. O papel da crença. Mudanças profundas só se sustentam quando a pessoa acredita que é capaz de mudar. A crença é um elemento invisível, mas essencial no processo de transformação de hábitos. Muitas pessoas até entendem o que precisam fazer, mas falham porque não acreditam que a mudança será duradoura. Quando surgem dificuldades, a falta de crença faz com que o antigo hábito retorne com força. O livro mostra que a crença costuma ser fortalecida em ambientes de apoio, como grupos, comunidades ou relacionamentos positivos. Quando alguém vê outras pessoas passando pelo mesmo processo, a mudança se torna mais possível e real. Esse capítulo destaca que hábitos não são apenas individuais, mas também sociais. O ambiente influencia diretamente nossas escolhas.
Estar cercado por pessoas que incentivam comportamentos positivos facilita a transformação. A crença funciona como uma base emocional que sustenta o novo hábito nos momentos difíceis. Sem ela, qualquer obstáculo pode parecer grande demais. Com ela, o processo de mudança se torna mais leve e consistente. Capítulo 5. Hábitos-chave. Alguns hábitos têm um poder maior do que outros. São chamados de hábitos-chave, pois ao serem modificados, provocam uma reação em cadeia que influencia diversas áreas da vida. Esses hábitos criam estrutura, disciplina e organização. Quando uma pessoa muda um hábito-chave, outros comportamentos positivos surgem quase automaticamente. Por exemplo, quem desenvolve o hábito de se exercitar costuma melhorar a alimentação, o sono e a produtividade. Os hábitos-chave funcionam porque alteram a forma como a pessoa se enxerga. Ela passa a se ver como alguém disciplinado, comprometido e capaz de evoluir. Essa mudança de identidade fortalece novas escolhas. Empresas e líderes também utilizam hábitos-chave para transformar culturas organizacionais. Ao focar em poucos comportamentos essenciais, grandes mudanças se tornam possíveis. O capítulo ensina que não é necessário mudar tudo de uma vez. Identificar e trabalhar um hábito-chave pode ser o ponto de partida para uma transformação completa. Capítulo 6. Hábitos nas organizações. Toda organização funciona com base em hábitos coletivos. A cultura de uma empresa nada mais é do que o conjunto de comportamentos repetidos diariamente por seus membros. Quando os hábitos internos são bem estruturados, a empresa se torna mais eficiente, produtiva e saudável. Quando são mal direcionados, surgem conflitos, desperdícios e crises. O livro mostra que líderes eficazes entendem a importância de criar hábitos organizacionais claros. Eles não dependem apenas de regras, mas de comportamentos consistentes que orientam decisões e atitudes. Mudanças organizacionais bem-sucedidas acontecem quando hábitos antigos são substituídos por novos padrões mais alinhados aos objetivos da empresa. Isso exige clareza, comunicação e repetição. Esse capítulo mostra que os mesmos princípios que funcionam para indivíduos também se aplicam a grupos. Compreender hábitos é uma ferramenta poderosa para transformar ambientes profissionais. Capítulo 7. O consumidor e as decisões automáticas. Grande parte das decisões de consumo é feita de forma automática, guiada por hábitos e não por escolhas racionais. As pessoas acreditam que decidem conscientemente, mas muitas ações são resultado de gatilhos e recompensas previamente aprendidos. Empresas usam esse conhecimento para influenciar comportamentos de compra, criando rotinas previsíveis nos consumidores. Isso pode ser usado de forma ética ou manipulativa. Para o consumidor, entender esse mecanismo é libertador. Ao reconhecer os próprios hábitos de consumo, a pessoa passa a ter mais controle sobre suas decisões financeiras e emocionais. O capítulo reforça a importância da consciência. Quando identificamos os gatilhos que nos levam a consumir impulsivamente, podemos criar estratégias para agir de forma mais consciente e alinhada aos nossos objetivos. Capítulo 8. Hábitos sociais e mudança coletiva. Hábitos não afetam apenas indivíduos, mas sociedades inteiras. Movimentos sociais, mudanças culturais e grandes transformações coletivas seguem padrões semelhantes aos hábitos individuais. Quando comportamentos se espalham dentro de grupos, eles se tornam normas sociais. A pressão do grupo, positiva ou negativa, influencia decisões e atitudes. O livro mostra que mudanças sociais acontecem quando líderes, comunidades e redes de relacionamento reforçam novos comportamentos. Pequenas ações repetidas podem gerar grandes impactos ao longo do tempo. Esse capítulo encerra mostrando que entender hábitos é entender o comportamento humano em sua essência. Ao mudar hábitos individuais e coletivos, é possível transformar realidades. Capítulo 9. A responsabilidade da escolha. Mesmo que os hábitos funcionem de forma automática, o livro deixa claro que isso não elimina a responsabilidade pessoal. Entender como os hábitos operam não é uma justificativa para comportamentos prejudiciais, mas uma ferramenta para assumir o controle das próprias ações. Os hábitos influenciam decisões, emoções e reações, mas a escolha final ainda pertence ao indivíduo. Quando alguém reconhece seus gatilhos e padrões, passa a ter consciência suficiente para interromper o ciclo automático e agir de forma diferente. Essa consciência transforma o hábito em uma oportunidade de mudança. O capítulo reforça que assumir responsabilidade não significa culpa, mas autonomia. Ao entender seus hábitos, a pessoa deixa de se ver como vítima das circunstâncias e passa a se enxergar como agente da própria transformação. No ambiente profissional, familiar ou social,
essa responsabilidade se torna ainda mais importante. Escolher conscientemente novos hábitos impacta não apenas a própria vida, mas também as pessoas ao redor. O livro encerra destacando que a verdadeira mudança acontece quando conhecimento e ação caminham juntos. Compreender os hábitos é o primeiro passo. O segundo, e mais importante, é decidir usá-los de forma consciente para criar uma vida mais equilibrada, produtiva e alinhada com seus valores. Quando você entende seus hábitos, assume o controle. E quando assume o controle, nada mais é automático. Agora eu quero saber de você. Qual hábito está silenciosamente controlando a sua vida hoje? E caso deseje conhecer a obra original e apoiar o autor, o link para a compra do livro está disponível na descrição do vídeo.